melhor do que nós. E foi repreendido. E sabem o que aconteceu, amados irmãos? José sonhou de novo. E agora o sonho foi maior, aleluia. Ele sonhou com o sol, ele sonhou com a lua, ele sonhou com as estrelas, e tanto o sol como a lua como as estrelas se bregavam a ele. Ele apresentava ao pai, ele apresentava à mãe, ele apresentava aos irmãos. Amados irmãos, era o pai, era a mãe, eram os irmãos mais velhos. Amém, respeito, mas ele era o escolhido de Deus. E quando Deus escolhe, Deus escolhe. Quando Deus escolhe, Deus escolhe. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Ele sonhou de novo. Oh, glória a Jesus. Temos um sonhador no nosso meio que tem que ser abatido. Todos os sonhadores, amados irmãos, têm que ser abatidos por Satanás. Mas Deus nos dá força para continuar a sonhar. Tens sonhos de Deus? Tens sonhos de Deus na tua vida? Tens sonhos de Deus na tua vida? Amém. Glória a Deus, continua a sonhar. Quando quiserem aniquilar o teu sonho, volta a sonhar. Volta a acreditar. Porque a bênção vai aumentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. A oposição e a rejeição só confirma que estamos no caminho certo. Se estivéssemos no caminho errado, não havia rejeição. E amados irmãos, reparem uma coisa. Nesta história, o José sonhou, foi repreendido, voltou a sonhar. Quem conhece a história de José sabe que ele esteve na prisão com um padeiro. O padeiro sonhou. Ele teve também ao seu lado um copeiro. O copeiro sonhou. O faraó sonhou. De forma que ele teve que interpretar o sonho do faraó. Todos sonharam. Os únicos que não sonharam foram os seus irmãos, que criticaram os seus sonhos. Às vezes são aqueles que estão ao nosso lado. Como não sonham, não querem acreditar que têm estes sonhos. E que sejam sonhos de Deus. Posso ouvir um amém da igreja? Eu quero gritar bem alto para acordar todas as almas que se sentem rejeitadas. A rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Ninguém chega a lugares altos sem passar pela rejeição. A rejeição é a marca de todos os grandes homens de Deus. A rejeição é uma escola. Ou adoeces, enlouqueces e morres, ou ficas forte de tal maneira que ninguém te impede de sonhar. Só Deus, quando quiser te chamar. Para eu falar de amor, eu tive que entender o que é rejeição. Para eu falar de mesa, eu tive que entender o que é fome. Para eu falar de paternidade, tive que entender o que é orfanato. Eu tive que ser rejeitado para entender o que é acolhimento e ser escolhido por Deus. Amém. O acolhimento de Jesus que diz: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A Deus toda a honra e toda a glória. Amados irmãos, Jesus, quando completa mais ou menos 30 anos de idade, na sinagoga de Nazaré, leu o texto profético de Isaías 61:1. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amados irmãos, Jesus estava na sua terra, onde era conhecido como filho do carpinteiro, e agora ele lê um texto escrito há 800 anos atrás e diz: este texto acaba de ser cumprido à vossa frente. Eu sou o Yeshua, o Filho de Deus, a promessa de todos os profetas antes de mim. Logo que Jesus declara
que aquele texto se referia a ele, é expulso, é rejeitado da sinagoga e só não o matam por intervenção divina. Quantas vezes a igreja expulsa irmãos para fora e só não os matam espiritualmente pela misericórdia de Deus? Amados irmãos, não tem conta, não tem conta. Os irmãos que estão em casa sofrendo rejeição, não daqueles que estão lá fora, mas rejeição daqueles que estão cá dentro. Os perdidos dentro da igreja, os religiosos, aqueles que cumprem apenas uma legalidade, como o filho mais velho daquele pródigo. Um se perdeu fora da casa, o outro estava perdido dentro da casa. Não se alegrou porque o pai acolheu o irmão. Queria justiça em vez de misericórdia. Um perdido dentro da casa é pior do que um perdido fora da casa. O perdido fora da casa pelo menos roça qualquer coisa no corpo. Estão a entender, amados irmãos? Não sejas um perdido dentro da casa, que já não sonha, que não vê nada de bem, apenas critica tudo e todos. Deus tenha misericórdia de nós. Amém, igreja? Quando não conseguimos trazer uma alma à casa do Senhor, que Deus nos ajude a não matarmos ninguém espiritualmente. Jesus foi rejeitado em Gádara, porque a sua intervenção em libertar o gadareno foi trazer prejuízo aos comerciantes de porcos. Quantas vezes sentimos que somos rejeitados, considerados loucos, porque em vez de pensarmos no lucro, pensamos na obra do Senhor, na libertação das almas, e nos desgastamos em nós mesmos. Louco! Um dia vais cair. Só caímos quando Deus quiser. Enquanto Deus não quiser, somos imbatíveis. Nada, nem ninguém nos deterá, nem nenhuma circunstância nos deterá. Casa cheia, casa vazia, sabemos onde estamos, o que estamos a fazer, o que Deus quer de nós. Ponto. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus procura estes loucos para o representar. Homens rejeitados pela sociedade. Sociedade carnal, sociedade física, porque não têm visão espiritual e trocam o espiritual pelo carnal. Quem quer ser um louco destes, que diz ao Senhor hoje: eis-me aqui, envia-me a mim? Onde estão os loucos à minha frente? Há poucos loucos à minha frente? Amém. Aleluia. Queres dizer ao Senhor nesta hora: fala que o teu servo ouve? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A loucura do Evangelho é para aqueles que perecem, mas para nós é o quê? Poder e vida eterna. Poder e vida eterna. Amados irmãos, Cristo soube o que era ser rejeitado. Na cruz do Calvário, quando Pilatos é avisado pela mulher: olha, homem, cuidado, não toques em Jesus, porque ele é inocente. Eu fui avisado em sonhos, ele é inocente. E Pilatos pensou: bem, eu tenho que ouvir a minha mulher, ela está certa. Eu não encontro nada de mal em Cristo. Eu já sei o que vou fazer. Eu vou, aleluia, entregar para ser crucificado Barrabás, o maior salteador, um assassino, odiado por toda a gente. Vamos escolher Jesus para ser liberto? Não vão rejeitar Jesus. Mas por incrível que pareça, gritaram em relação a Jesus: crucifico, crucifico, crucifico. Quem gritou crucifico? Aqueles que comeram o pão multiplicado, aqueles que comeram o peixe multiplicado, aqueles que viram e souberam acerca de Lázaro que foi ressuscitado. Todos aqueles que foram beneficiados por Cristo, comeram com Cristo, gritaram crucifico, 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 rejeitaram Cristo.
Quantas vezes somos rejeitados por aquelas pessoas que mais ajudamos? Que mais nos desgastamos? Somos trocados por uma coisa que não tem valor algum. A Deus toda a honra e toda a glória. Fizeram isso com Cristo. Dá-nos Barrabás, crucifica Jesus. Hoje continua a existir um espírito de Barrabás. O povo continua a rejeitar a luz e a preferir as trevas. Jesus foi rejeitado pelos homens, mas foi recebido nos céus com grande alegria, pompa e circunstância. O príncipe dos céus foi aclamado por todos como o grande vencedor sobre a morte e Satanás. Vencedor como Cristo, o homem. Aleluia! Se és rejeitado na terra, poderás também ser recebido nos céus com pompa e circunstância. Vem, filho, receber por herança aquilo que está preparado para ti. Queremos ouvir isto, amados irmãos? O que interessa é ser rejeitado nesta terra, se Cristo se levantará do seu trono para nos receber de braços abertos. Estevão, amados irmãos, foi rejeitado pelos homens, foi morto à pedrada, mas Cristo se levantou e ele dizia: eu vejo o céu aberto e Cristo de pé à direita de Deus Pai para me receber. Amém, amados irmãos? Abram os olhos espirituais em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que forem rejeitados pelos homens serão recebidos nos céus em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez o versículo: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A Deus toda a honra e toda a glória. Amados irmãos, eu gostava de vos lembrar um personagem bíblico que está em 2 de Samuel, no capítulo 9. Não quero ser extensivo, um tempinho de oração, mas vamos pensar um pouco neste personagem. Um homem que sabia o que era ser rejeitado, um especialista em rejeição, um homem chamado Mefibosete. 2 de Samuel 9, 1 a 10, diz assim a santa palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse a Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Amados irmãos, quem conhece a história de Davi e Jonatas? Uma amizade verdadeira, uma amizade tremenda. Eles eram leais um para com o outro, verdadeiros, íntegros, leais.
Em determinada altura, amados irmãos, eles oraram juntos a Deus e fizeram um pacto. É interessante isto. O sucessor de Saul seria Jonatas, ou seja, o próximo rei de Israel. Mas Jonatas reconheceu que esse não seria o seu papel, mas que Davi era o escolhido de Deus. Ao invés de ter um espírito de inveja, como tinha o seu pai, ele não aceitou isso. Poderia ser hereditário. Ele não aceitou isso. Ele se distinguiu do seu pai. Ele aceitou que Davi seria o próximo rei de Israel. Ele reconheceu o Espírito de Deus em Davi. A amizade fala mais alto que tudo. A amizade fala mais alto que posições. A amizade fala mais alto que títulos. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Aleluia. De joelhos, os dois, abraçados e chorando, prometeram um ao outro que se algum deles caísse, morresse, o outro cuidaria da sua família. E amados irmãos, um trato é um trato.